Fala galera da primeira série, eu sou a professora Paula Black e estou aqui para continuarmos a estudar o assunto sobre gêneros literários. Na nossa primeira aula, nós estudamos sobre os gêneros literários, fizemos uma grande análise sobre o conceito de gênero literário e falamos sobre gênero lírico. Na aula de hoje, nós vamos relembrar rapidinho o que é gênero literário e falaremos sobre o gênero épico, dando continuidade aí aos módulos sobre esse assunto. Lembrando que esse assunto vai se estender ainda, né, pelos próximos capítulos. Os próximos capítulos também vão falar sobre gêneros literários. Então, o que é gênero literário? Falei muito sobre isso na aula anterior. Se você não assistiu a aula sobre o módulo 6, dá um pause aqui, volta rapidinho na outra aula para que você não fique um pouco perdido, porque nessa aula vamos falar especificamente sobre o gênero épico, mas eu fiz aí rapidinho um resumo que foi esse resumo, obviamente, esse conceito foi ampliado na aula anterior. Então vamos lá. Gêneros literários são divisões feitas nas obras literárias, de acordo com as suas características formais, contextuais, estruturais e semânticas. Então, a gente falou bastante sobre isso na aula anterior, então, como eu disse, se você não viu essa aula, pausa aqui e volta na aula sobre o módulo 6. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do gênero épico, ok? Ou das epopeias. Então, vamos ver aqui uma definição e fazer uma análise dessa definição. São chamados de épicos ou epopeias os longos poemas narrativos. Então, já começa por aí. Uma distinção básica entre o gênero épico e o gênero lírico é que o gênero épico vai trazer um poema narrativo que vai, né, traçar aí, contar uma história de um personagem, um ou mais personagens em forma de verso. Lembrando que os poemas produzidos no texto lírico, no gênero lírico, são poemas que externalizam sentimentos e emoções em sua como sua principal característica. Aqui não. Aqui os poemas eles são extensos, longos e têm o intuito de narrar, de contar, né, fatos heróicos de maneira grandiosa, como a própria definição traz, né? De forma imponente e grandiosa, atos louváveis de um herói. Geralmente, esses atos estão relacionados a um acontecimento histórico real, importante de uma nação ou de um povo. Então, lembre-se, uma característica essencial que distingue o gênero épico do gênero lírico é ser um poema narrativo e não um poema que exprime sentimentos e emoções, que tem como base a subjetividade. Então, vamos lá, as principais características do gênero épico, ok? Como eu disse, é um poema narrativo. A partir do gênero épico, por exemplo, eu falei sobre isso também na aula do módulo 6, sobre o módulo 6, que existem, Aristóteles ele vai fazer um levantamento sobre as produções literárias e vai dividir em 3 categorias, a princípio, né? Em gênero lírico, dramático e épico. E o gênero narrativo, que surge um pouco tempo depois, ele vai ter a sua origem no gênero épico, porque a produção narrativa épica é construída em verso, em versos e estrofes, formando aí um poema longo. O gênero narrativo, por sua vez, você vai estudar mais à frente, tem o mesmo intuito, né, de narrar, de contar uma história, porém se distingue do gênero épico porque é construído a sua forma é construída em verso, em forma de prosa.
E o texto narrativo, ele foge um pouquinho também dessa questão de narrar fatos heróicos e grandiosos de forma imponente e tudo mais. Essa essência grandiosa, essa essência imponente, ela vai se limitar apenas ao gênero épico. Então, é um texto narrativo e, como tal, apresenta os elementos do texto narrativo, eu já vou falar sobre esses elementos. Os verbos e acontecimentos são no passado, como o texto épico, ele vai contar um fato que já aconteceu relacionado a um fato histórico importante de um povo ou nação. Esses verbos utilizados precisam estar obrigatoriamente no passado e vai fazer referência a seres mitológicos e sobrenaturais greco-romanos a princípio. A gente vai falar depois sobre isso em outras epopeias, em exemplos de textos épicos. É importante frisar nesse momento que o elemento sobrenatural de cunho mitológico é essencial dentro desse texto, pois esses elementos que vão dar esse tom grandiloquente aos textos épicos. E aí, quais são então os elementos essenciais? Se é um texto narrativo, é importante que existam esses elementos essenciais prototípicos do texto narrativo. Então, o primeiro deles é um narrador, é quem vai narrar a história, quem vai narrar esse fato heróico para o leitor. O segundo é o enredo, que é a própria estruturação da narrativa, é o fato narrado, é a sucessão de acontecimentos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do enredo de uma epopeia, como é construída as partes de uma epopeia para que no seu todo, em sua totalidade, a gente consiga aí absorver, né, a sucessão de acontecimentos. O terceiro elemento são os personagens principais e secundários. Lembrando que o personagem principal de uma epopeia sempre será um herói, né, passando por uma trajetória de feitos até alcançar o final da narrativa uma glória, ou através do triunfo, ou essa glória vai chegar, né, através da morte. A morte nas epopeias não é entendida como algo negativo, algo que remeta à perda desse herói, né? Ao fato dele não ter alcançado o seu objetivo. Mas a morte, sim, pode, né, ser o fim, um fim possível para os heróis de uma epopeia. O tempo, que é a época em que decorrem os fatos, e o espaço, que pode ser o lugar ou locais, e na grande maioria das vezes são locais, porque a narrativa ela vai mostrar a trajetória, o percurso desse herói, desse personagem principal, transitando em vários cenários até alcançar a sua glória, né? Até alcançar o seu final. E aí nós temos, como eu falei, a estrutura do texto épico, do texto chamado epopeia. Então, como é que é dividido o texto épico? Primeiro, acontece uma proposição ou exórdio, né? Esse momento, assim como no texto narrativo, a gente tem um momento de apresentação, a proposição no texto épico, no gênero épico, é a introdução da obra mesmo. Onde a gente vai conhecer o herói, onde normalmente acontecerão as apresentações em relação aos espaços, o tempo da narrativa. Então, é a apresentação, é a introdução da obra, do enredo, da história que vai, né, se desenrolar aí. Diferente dos textos narrativos, as epopeias elas vão apresentar um momento de invocação. Nesse momento, pede-se aos deuses, às divindades, às ninfas, as musas também, né? Pede-se aí a inspiração para contar a narrativa, né? De contar os fatos heróicos
ou até mesmo uma inspiração, uma invocação da musa, uma invocação da divindade para relatar, para perpassar os fatos, perpassar os acontecimentos, né? Os percalços, as dificuldades, os obstáculos presentes aí que são próprios dessa narrativa. Nunca um herói, um personagem principal de uma epopeia vai simplesmente conseguir resolver, né, o conflito inicial da narrativa de maneira assim bem fácil, bem rápida. Ele precisa passar por provações até conseguir alcançar o seu objetivo, o seu triunfo final. É muito comum a gente perceber esse tipo de estrutura até em filmes modernos, em jogos, em textos mais atuais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as espécies, as estruturas de epopeias modernas ao final dessa aula. Depois do momento de invocação, ao momento de dedicatória. Mais uma vez, o texto épico ele vai ter uma relação com a divindade greco-romana. Normalmente, as epopeias são dedicadas a alguém, e esse alguém normalmente é uma divindade, né? Um deus. O momento da narração, né, é o quarto momento do texto épico. A narração é o próprio enredo em si, né? São os acontecimentos, é o conflito, é o clímax, o desfecho, e o epílogo, que é o encerramento da obra, é a conclusão da obra, é o momento no qual o herói, né, já está aí alcançando ou já alcançou o seu triunfo final depois de todos os percalços, de todos os obstáculos enfrentados ao longo da narração do feito heróico, obviamente. Então, eu separei aqui alguns épicos clássicos que você precisa conhecer, né? É importante que você conheça esses épicos. Óbvio que existem outros, mas eu separei aqui alguns para que a gente pudesse, né, analisar. O primeiro deles é a Ilíada. A Ilíada vai, né, traçar aí a trajetória, né, vai contar alguns fatos relacionados à Guerra de Troia. Então, a Ilíada é um poema épico cuja autoria é atribuída a Homero. Por que é atribuída? Porque não foi fácil, não é fácil comprovar que é realmente escrita por Homero. É um poeta grego do século 8 a.C. Nessa obra, o autor descreve a Guerra de Troia, especificamente entre, né, aconteceu, lembra que uma das características da epopeia é ser baseada, né, num elemento histórico real entre os gregos e os romanos, em 20 cantos. A estrutura dos textos épicos são, né, cada uma daquelas partes, né, vou voltar aqui, né, cada uma dessas partes é dividida em cantos. Então, eu tenho os cantos que são presentes, né, que vão compor a proposição, o canto ou os cantos que vão compor a invocação, os cantos relacionados à dedicatória, os cantos que são dedicados à própria narração, e o canto, normalmente o epílogo é bem menor, então são ou apenas um ou dois cantos para o epílogo. Vamos prosseguir aqui. Então, a Ilíada ela é construída em 20 cantos, lembrando que cada um deles, esses agrupamentos de cantos, vão se dedicar aí às partes da epopeia. Na Ilíada, Homero conta o penúltimo ano dessa guerra, que durou 10 anos. Né? Então, na Ilíada, a gente vai saber a história de Aquiles, como ele, né, lutou ali na Guerra de Troia como um bom estrategista. Inclusive, a Ilíada já foi, né,
cinematografada, ela já virou um filme. Então é interessante também perceber que algumas epopeias clássicas já viraram também obras cinematográficas, para que a gente, a Guerra de Troia, né? O Cavalo de Troia, que são elementos que a gente conhece da cultura do cinema, são inspirados em obras clássicas dos gêneros literários. Então, coloquei só um trechinho, e esse trechinho é um que faz referência à invocação, né, da divindade para inspiração, para contar para contar essa história. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz, que lutuosa aos gregos, verdes no orco, lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis, a cães e abutres pasto. Interessante perceber essa invocação, né? Canta-me, ó musa, como se, né? Canta-me, ó deusa, como se a deusa, a divindade, como se ela fosse, né? Contar ali ao pé do ouvido como se passou, né? A guerra de Troia entre gregos e troianos e como isso aconteceu, e aí o narrador vai colocar em forma de epopeia. A próxima epopeia, o próximo texto de gênero épico é a Odisseia, também de Homero, e é interessante como a Ilíada e a Odisseia estão bem interligadas, porque na Odisseia a gente vai ter a história de Ulisses, né? A trajetória de Ulisses até chegar em casa, até retornar à sua pátria. E aí é que é interessante, né? Ele é Odisseia porque Ulisses também era conhecido como Odisseu. Então vejamos. A Odisseia é dedicada ao retorno de Ulisses, que durante 10 anos tem de enfrentar múltiplos perigos por terra e por mar antes de chegar ao seu reino Ítaca. Assim como na Ilíada, o poeta concentrou a ação da guerra de Troia na crise de 4 dias provocados pela ira de Aquiles. Olha aí, o personagem da Ilíada vai fazer, né, tem uma relação com a Odisseia, que é o outro texto de Homero. De modo que, na Odisseia, esses são os últimos dias da jornada de Ulisses, que constitui a parte central do poema, e os eventos dos 10 anos precedentes são evocados apenas retrospectivamente. Então, a gente vai, na Odisseia, nós vamos ter aí os últimos dias da jornada de Ulisses. Ah, Black, mas você acabou de falar para mim que a epopeia é um poema longo. Se eu só vou ter acesso aos últimos dias, o que tem de tão interessante? Ao longo da narrativa, ao longo do poema épico, esse narrador vai nos contar através de retomadas, de lembranças do próprio Ulisses, de tudo que ele passou até conseguir chegar a Ítaca, né? E tudo que acontece ali depois. Mais uma vez, eu peguei um trechinho também que evidencia a invocação. Canta, ó musa. E aí, no exemplo anterior, tínhamos canta-me, ó deusa. Aqui, chama a deusa de musa. O varão que astucioso, rasa Ilion, santa, errou de clima em clima, viu de muitas nações costumes vários, 1000 transes padeceu no equóreo ponto, por segurar a vida e aos seus a volta. Olha aí como o narrador diz que, né, Ulisses padeceu, viu de muitas nações, muitos costumes, passou por muitas tribulações, ele errou no sentido de transitou, né, de errar
de ser errante de clima em clima, aí fazendo referência às estações do ano, então duraram muitos anos, né, até ele conseguir voltar à sua vida, voltar aos seus, né? Então é interessante perceber o quanto os poemas, apesar do gênero épico ser um pouco, os textos épicos clássicos serem um pouco mais rebuscados, um pouco mais difíceis de leitura, eles são extremamente interessantes para que a gente consiga, fazendo com que a gente entenda o texto, né, a história, a gente fica preso à história para saber o que acontece, aconteceu ou vai acontecer com esse herói épico. Né? E um outro texto, né, também épico, clássico, é Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Esse texto ele vai contar, né, a história de Vasco da Gama e a sua trajetória no além-mar. O poema épico de Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, que há imitação de Homero, então semelhante aos textos, né, a Odisseia e a Ilíada, semelhante a Homero, traduz em verso toda a história do povo português e suas grandes conquistas, tomando como motivo central a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama, ali por volta de 1497 ou a 1499. Então é interessante a gente perceber, né, ter o fato histórico real, as grandes navegações, o período das grandes navegações e das descobertas dos outros territórios, não só as Índias, mas também, né, os territórios do continente, dos países, né, das Américas. Então é interessante a gente saber o fato histórico e ler os Lusíadas e perceber como isso é narrado, né, de forma grandiosa, eloquente, imponente, para que a gente possa ter esse fato histórico de forma a construir um texto épico. E aí, mais um trecho também. Esse trecho é do canto 1, né, de apresentação. Eu conheço aí parte, obviamente só um trechinho, parte da apresentação da narrativa. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passam ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Olha o trechinho, olha o verso. Mais do que prometia a força humana. Então, Vasco da Gama, ele vai contar a história de Vasco da Gama como se Vasco da Gama tivesse forças sobre-humanas, além da força humana. Ele passou por todas essas provações porque ele era quase divino. E aí, a gente vai falar rapidinho sobre os épicos modernos. Eu falei nessa aula que alguns textos atuais, eles têm essa essência épica, né, de contar fatos épicos, heróicos, a trajetória de um herói para alcançar um triunfo. Então, rapidinho, né, em termos modernos, épico muitas vezes é estendido a outras formas de arte, como o teatro épico, filmes, músicas, livros, jogos, televisão, mostras, vídeos e videojogos, onde na história tem um tema de grandeza e heroísmo, assim como a poesia épica. Então, para que você possa associar um texto, um filme, uma música, um jogo, um videogame, a televisão, uma novela, ao gênero épico, é preciso que nesse texto, né, nessa forma de arte, haja
uma história grandiosa de fatos heróicos, né? Um personagem perpassando aí fatos heróicos. Eu separei aqui 3 exemplos, tá? O primeiro deles é o filme Harry Potter, né, em que esse personagem, ele, ao longo de toda a saga, né, de todos os filmes e todos os livros, se você leu, se você assistiu o filme, que seja, você vai perceber que esse personagem, ele progride, né, ele enfrenta vários desafios, ele é perseguido, toda a narrativa gira em torno desse seu heroísmo, né? Outro filme é o Star Wars, a gente vai falar da história do personagem principal, que também, ao longo de toda a saga, tem aí um percurso tempestuoso e toda essa história é narrada de forma grandiosa. E um jogo aqui, inclusive sou aí muitíssimo fã desse jogo, que é o God of War. É um jogo que também vai trazer o elemento mitológico e esse personagem, o Kratos, ele vai, né, perpassar aí vários desafios. Quem gosta de ser, né, de jogar videogame sabe o quanto esse personagem é desafiado pelos deuses até conseguir aí a sua redenção, o seu final triunfal. Bom, a gente fica por aqui. Essa aula ela é referente ao módulo 7. Como eu disse no início, esses módulos sobre gêneros textuais, eles serão trabalhados nas próximas aulas. Então eu faço o pedido para você continuar acompanhando os vídeos aqui no canal do YouTube e também que você anote suas dúvidas para tirá-las lá na aula ao vivo. Eu espero que eu tenha ajudado. Tchau, tchau!